Todo mundo já foi destruído por uma palavra, uma frase dita no momento errado, um comentário jogado no ar, um insulto disfarçado de brincadeira, e em segundos você perdeu o controle, disse coisas que não queria, fez coisas que não planejava e ficou carregando o peso daquilo por dias, semanas, às vezes anos. Agora me responde com honestidade: quem estava no controle naquele momento? Você ou a pessoa que te provocou? Existe uma habilidade que nenhuma fortuna compra e nenhuma universidade ensina. É a capacidade de permanecer no seu centro quando o mundo inteiro tenta te tirar dele. De não reagir quando tudo em você grita para explodir. Essa é a arte que separa quem domina a própria vida de quem é escravo das próprias emoções. E hoje você vai descobrir como desenvolvê-la. A ilusão do controle. O primeiro erro de quem reage é acreditar que está no controle. Parece lógico, né? Alguém te insulta, você responde na hora, defende sua honra, não deixa barato. Parece força. Parece que você está no comando. Mas a verdade é exatamente o oposto. Quando você reage, você entrega o controle, você vira marionete. A outra pessoa puxou um fio e você dançou exatamente como ela queria. Ela determinou seu estado emocional, suas palavras, suas ações. Você só executou o script que ela escreveu? Reagir é perder? Sempre. Wu Wei, a ação sem esforço. Os antigos mestres do taoísmo entendiam isso de forma profunda. Eles ensinavam o conceito de Wu Wei, ação sem esforço ou não ação forçada. Mas Wu Wei não é passividade, não é covardia, não é se calar por medo. É a arte de agir em harmonia com o fluxo natural das coisas, sem resistir, sem forçar, sem desperdiçar energia com o que não pode ser controlado. Aplicado às emoções, o Wu Wei ensina que a verdadeira força não está em reprimir a raiva, nem em explodir com ela. Está em permitir que ela passe por você, como a água passa pelo rio, sem deixar marcas, sem destruir as margens. A emoção entra, você a observa, e ela segue em frente sem te arrastar junto. A biologia da raiva e o intervalo de 2 segundos. A diferença entre reagir e responder é biológica antes de ser filosófica. Quando alguém te insulta ou te humilha, seu corpo libera uma onda de hormônios do estresse, o coração acelera, a respiração encurta, o sangue sobe literalmente à cabeça, e nesse momento o córtex pré-frontal, a parte racional do seu cérebro, fica temporariamente desligado. Você está operando no modo de sobrevivência primitivo. É o mesmo modo que os nossos ancestrais usavam para fugir de predadores. Só que o predador agora é um colega de trabalho ou uma mensagem no celular. E é exatamente aí que mora o perigo. Mas existe um espaço sagrado entre o estímulo e a resposta. Um intervalo de aproximadamente 2 segundos onde tudo pode mudar. Pesquisas modernas confirmam que a descarga química da raiva atinge seu pico em cerca de 90 segundos, mas o impulso inicial pode ser interrompido em apenas 2 a 3 segundos, se você souber como. Esses 2 segundos são tudo. Quando você reconhece esse espaço, você recupera o controle, não do outro, não da situação, de si mesmo, e esse é o único controle que realmente importa. A história de Agripino Epicteto, o filósofo estoico que nasceu escravo e se tornou mestre de imperadores, a contava uma história que ficou gravada na história da filosofia. Agripino era um senador romano, um homem de princípios inabaláveis que vivia sob o reinado cruel de Nero, um imperador conhecido pela tirania e pela paranoia. E exatamente por isso Agripino estava na mira do poder. Um dia, enquanto ele se exercitava em casa, um mensageiro chegou correndo. O rosto revelava urgência e medo. Ele anunciou: "Você foi condenado pelo imperador." O destino de Agripino estava selado. Uma condenação de Nero significava perda total, humilhação pública, exílio, talvez morte. Qualquer pessoa comum teria entrado em pânico.
Mas Agripino, sem alterar a respiração, sem interromper o movimento, perguntou calmamente: ao exílio ou à morte? O mensageiro respondeu: ao exílio. Agripino continuou: e minhas posses? Não foram confiscadas. E então, sem drama, sem lamentação, sem raiva, Agripino simplesmente disse: vamos então para Arícia e almoçamos lá. Imagine a cena. O homem acabou de perder sua posição, sua cidade, seu futuro político, e ele responde como se tivesse recebido um convite para um passeio de domingo. Não havia negação. Não havia revolta. Havia apenas aceitação serena e resposta consciente. Agripino entendeu algo que poucos entendem. Nero poderia controlar seu corpo, sua localização, seus bens, mas nunca sua mente, nunca sua paz interior, nunca sua liberdade de escolher a resposta. Epicteto usava essa história para ensinar seus alunos que a verdadeira filosofia não é teórica. Ela é testada exatamente nos momentos de maior pressão. Qualquer um é sábio quando tudo está bem. A ser como Agripino, manter a clareza e a calma diante da tempestade, essa é a marca do domínio interior. O seu poder não está em evitar que coisas ruins aconteçam, está em não permitir que elas invadam o seu centro. A metáfora do bambu. A natureza é a maior professora de não reação que você poderia ter. Observe um bambu durante uma tempestade. Enquanto árvores rígidas se partem e caem, o bambu se curva com o vento, dança com a força da natureza, e quando a tempestade passa, ele retorna à sua posição original, intacto, inabalado. O bambu não luta contra a tempestade, ele a acompanha. Sua força não está na rigidez, está na flexibilidade. Suas raízes são profundas e firmes, mas o tronco se move com leveza. Quando alguém te ataca verbalmente, quando a raiva sobe, quando o insulto chega, você pode ser o bambu, não precisa quebrar. Até não precisa revidar. Você pode se curvar, deixar a energia passar e retornar ao seu centro sem carregar o peso da ofensa. A rigidez do ego é o que nos faz quebrar. A flexibilidade da sabedoria é o que nos mantém inteiros. A impermanência de toda ofensa. Existe uma lei natural que rege tudo isso. Nada dura para sempre. Nem a dor, nem o insulto, nem a raiva. Como as ondas do oceano, elas vêm e vão. O problema é que quando reagimos, nós congelamos a ofensa no tempo, transformamos em memória fixa, em ressentimento crônico, em cicatriz emocional que a gente carrega por anos, enquanto a pessoa que nos machucou provavelmente já esqueceu o que disse no dia seguinte. Mas quando não reagimos, quando observamos a ofensa chegar e partir, ela se dissolve naturalmente. Como neblina ao sol da manhã, a ofensa só tem o poder que você dá a ela. Por que a ofensa dói? O papel do ego. Mas por que ela dói tanto? A resposta está no ego frágil. Quando alguém te insulta, não é a palavra em si que te fere. É a imagem que você tem de si mesmo que se sente ameaçada. Se alguém te chama de incompetente e no fundo você teme que isso seja verdade, a dor é intensa. Mas se você está enraizado na sua identidade, a palavra passa por você sem causar dano. O ego frágil precisa se defender constantemente porque não tem base sólida, precisa provar o tempo todo, precisa ter a última palavra, precisa vencer todo conflito porque sem vitórias externas, sente que não existe. O ego maduro, enraizado em autoconhecimento real, não precisa provar nada. Ele simplesmente é. Os antigos mestres sabiam disso. Por isso ensinavam que a força verdadeira não está em vencer o outro, está em não precisar vencer. Aí não está em ter a última palavra, está em não precisar falar. O silêncio consciente é mais poderoso que 1000 argumentos raivosos. O jejum de opiniões. Como transformar tudo isso em prática real? Os mestres antigos tinham uma técnica que chamavam de jejum de opiniões.
Assim como jejuamos de comida para limpar o corpo, podemos jejuar de reações para limpar a mente. Durante um dia inteiro, ou mesmo algumas horas, pratique não emitir opinião sobre nada que não seja absolutamente necessário. Não julgue, não critique, não defenda, não ataque, apenas observe. Essa prática revela algo surpreendente. A maior parte das nossas reações é completamente desnecessária. Elas não servem a nenhum propósito real além de alimentar o ego. São ruído, são desperdício. Quando você para de reagir compulsivamente, começa a perceber o quanto de energia estava sendo desperdiçada em coisas que não importam, conflitos que não precisavam acontecer, discussões que não levaram a lugar nenhum, respostas que custaram seu estado de espírito por dias inteiros. Essa energia, toda ela, pode ser redirecionada para o que realmente importa. A suavidade, que vence a dureza. Aqui está o paradoxo que muda tudo. A suavidade vence a dureza. A água é suave, mas com o tempo ela molda a pedra. O vento é invisível, mas move montanhas de areia. A força bruta impressiona no curto prazo. A suavidade persistente transforma tudo no longo prazo. Quando você para de ser duro e reativo e se torna suave e responsivo, você se alinha com as forças mais poderosas da natureza. Você para de nadar contra a correnteza e começa a navegar com ela. E há algo ainda mais profundo aqui. Você pode transformar raiva em compaixão estratégica. Quando alguém te ataca, em vez de ver um inimigo, você pode escolher ver alguém que está sofrendo. Pense nisso. Pessoas felizes e em paz não atacam os outros. Só quem está em conflito interno procura conflito externo. A agressividade do outro é sempre um mapa do sofrimento dele, não uma sentença sobre você. Quando você entende isso, a raiva se transforma, não em pena condescendente, em compaixão genuína. E a compaixão não é fraqueza, é a forma mais elevada de força, porque ela te liberta da prisão da reatividade. Observar sem avaliar. O filósofo Jiddu Krishnamurti resumiu isso de forma que nunca mais saiu da minha cabeça. Ele disse que precisamos aprender a observar sem avaliar. Quando você observa uma situação sem imediatamente julgá-la como boa ou ruim, certa ou errada, aí você cria espaço para a verdadeira compreensão. A avaliação automática é o que aciona a reação. A observação pura é o que permite a resposta consciente. E há algo ainda mais revelador no que ele ensinava. O observador e o observado não são separados. Quando você julga o outro, você está projetando suas próprias sombras. Quando você apenas observa, você se liberta. O centro do ciclone. Existe um fenômeno meteorológico fascinante. O ciclone gira com força destrutiva ao redor. Ventos que destroem tudo, caos absoluto. Mas bem no centro, no olho do ciclone, há uma calma perfeita, um silêncio absoluto, um espaço intocado pela tempestade ao redor. Esse centro é o que você pode cultivar dentro de você. Não importa o que aconteça ao seu redor, não importa quão forte seja a tempestade, você pode ser o ponto de quietude. Aí o lugar onde a destruição não chega, não porque você suprime as emoções, não porque você se torna frio e distante, mas porque você descobriu que existe um lugar em você que permanece intocado, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Isso não é teoria. Não é filosofia bonita para ler e esquecer. É uma habilidade. E como toda habilidade, ela é construída na prática, no fogo das situações reais. Cada vez que você sente o sangue subir, cada vez que o insulto chega, cada vez que você respira fundo nesses 2 segundos e escolhe responder em vez de reagir, essa escolha, repetida 1000 vezes, transforma quem você é. Você não está aqui por acidente. Algo em você já sabe que existe uma forma diferente de viver, menos reativa, mais consciente, mais livre. A arte de não reagir não é sobre se tornar uma pedra insensível.
É sobre se tornar como a água, que reflete perfeitamente o céu, mas não é manchada por ele. É sobre desenvolver uma mente que pode testemunhar tudo sem ser arrastada por nada. Quando você domina isso, você descobre o maior superpoder mental que existe: a liberdade incondicional. A sabedoria está no caminhar,